paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipinho e hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração. E o tema dessa mensagem é a negligência das lutas. E eu queria explorar aqui com vocês uma pergunta que Deus tem feito no meu coração. Será que eu tenho levado a sério, realmente, as batalhas que eu estou travando? Eu quero fazer primeiramente uma leitura aqui, que ela se encontra no livro de Mateus. O capítulo é de número 13 e o versículo é de número 24. Aqui Jesus vai falar para a gente da parábola do joio. E a mensagem diz o seguinte: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não. Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele? Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajunta-o no meu celeiro. Quando Deus me trazia essa mensagem, eu podia fazer uma reflexão aqui sobre certos tipos de lutas que nós temos no dia a dia. Sabe, observando aqui essa parábola, nós vemos que aparentemente é um plano muito simples do inimigo. O joio e o trigo, para você que não sabe, são duas plantas quase idênticas. Seria como se você colocasse dois gêmeos, um na frente do outro, e tentasse discernir o A do B simplesmente por características físicas. E isso não seria possível porque são plantas realmente idênticas. A única coisa que diferencia o joio do trigo é que o joio nada produz, mas o trigo produz frutos, produz grãos. E quando a gente analisa esse tipo de mensagem, a gente vê que é um plano muito simples, é algo fácil de ser resolvido. Pelo próprio raciocínio aqui desse pai de família, nós vemos que ele tem sim uma solução. Olha, veja, se tem joio no meio do trigo, deixemos que os dois cresçam. Aquele que não der frutos, nós arrancaremos e queimaremos ele, certo? Perfeito. É uma estratégia muito simples e eficiente. Só que quando eu raciocinava, eu meditava nessa mensagem, Deus ele me traz isso aqui de uma outra forma. Muitas das vezes nós temos visto certas afrontas, certas armadilhas do inimigo e nós não levamos a sério, nós não damos toda a importância que essas armadilhas elas têm para a nossa vida. Vou te dar um exemplo. Muitas das vezes, pode não ser o seu caso, claro, mas nós vemos pessoas ali que não se importam em ver uma pornografia, em dar uma olhadinha de canto de olho ali para uma moça mais formosa ou para um moço, um rapaz bem bonito e forçudo, uma moça ali com um corpo exuberante, e se você for perguntar para essa pessoa que dá essa olhada, que torce um pouquinho a cabeça, você vai ouvir a simples frase: ah, não tem problema, o que os olhos não vê, o coração não sente. Olha, não tem problema nenhum, só estou admirando a beleza alheia, eu não toquei nessa pessoa, eu não me relacionei com essa pessoa, provavelmente eu nunca mais vou olhar para essa pessoa. Só que uma coisa que Deus ele trazia um questionamento era: por que que eu, sabendo que isso é errado, continuo fazendo? Sabe, muitas das vezes eu encaro certas situações como uma armadilha do inimigo para mim. Sabe, Deus, muitas das vezes ele me alerta: olha, não faça certo tipo de coisa. Então vem o inimigo, eu com problema, por exemplo, no meu casamento, o inimigo coloca uma moça gentil, de voz agradável, de corpo exuberante, às vezes até mais agradável do que a minha própria esposa, e então eu me sinto às vezes encantado, mas eu sei que aquilo lá é um erro. Eu sei que ele simplesmente imaginar essa mulher em meus braços ou eu indo lá falar com ela é de alguma forma ali dar espaço para o inimigo trabalhar. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente vai ver que as pessoas não levam desse jeito. Elas não encaram esse problema com a seriedade que ele merece.
E por que que eu digo isso? Porque quando eu meditava nisso aqui, Deus ele me falava assim, olha, às vezes a pessoa fala, não, eu não vou cair nessa armadilha. Essa mulher não vai me seduzir, essa mulher não vai me encantar, eu não vou trocar a minha companheira, aquela mulher que está comigo sempre na tristeza ou na alegria, por essa outra aqui, apesar de ser muito mais agradável aos olhos. E por eu negligenciar isso, muitas das vezes eu deixo certas estruturas internas minhas se fragilizarem. Por quê? Porque nesse caso em epígrafe, nesse caso em evidência aqui, eu posso vislumbrar que a ideia do inimigo, sabendo que eu já vislumbrei o plano dele, não é simplesmente me empurrar para aquela mulher. Não é simplesmente fazer eu me encantar por aquela mulher, mas é degradar o resto do meu casamento. Veja, se eu tenho um problema no meu relacionamento e eu vejo mulheres disponíveis perto de mim, uma das minhas atitudes como humano, uma das minhas atitudes animais seria o quê? Eu pegar e começar a maltratar minha esposa. Lógico, eu tenho outras mulheres ao meu dispor. Olha, querida, você é mais feia, você está gorda, eu tenho mulheres mais bonitas, mais agradáveis, mais charmosas perto de mim. Se você não me der o devido valor que eu acho que eu mereço, eu vou te abandonar. E você vê, uma coisa que Deus ele me mostrava, me deixava muito em evidência, é que isso é realmente o plano do inimigo. E por que que eu digo isso? Muitas das vezes nós olhamos para Satanás e nós achamos que ele é, de certa forma, burro. Nós vemos aqui na Bíblia que ele é um derrotado de várias formas, só que nós queremos aplicar isso de forma rasa para a nossa vida. Nós olhamos as armadilhas que ele planta na nossa frente e nós falamos, eu sou mais esperto do que ele, eu sou mais capaz do que ele, eu já vi esse plano, eu já vi o joio ser plantado, então eu não preciso me preocupar com ele. Mas no momento em que eu faço isso, meu irmão, no momento em que eu negligencio o tamanho desse problema, eu estou automaticamente aderindo ao plano de Satanás. Em várias partes da Bíblia, nós vamos ver pessoas que fizeram exatamente isso. Nós vamos ver, por exemplo, Saul, que olhou para a ordenança de Deus de destrua toda aquela cidade, destrua os animais, mate as mulheres, as crianças, os homens, enfim, mate tudo que é ser vivo e bens que tem lá naquele lugar. E Saul falou, não tem problema, é só um gado, é só um escravo, é só uma joia, e ele pegou para si. Nós vamos ver Davi, que estava lá no alto do seu palácio, olhou Betsebe e falou, é só uma olhadinha, eu só quero trazer ela um pouco para conversar comigo. Eu só quero descobrir quem ela é, não tem problema nenhum. Nós vamos ver aqui uma infinidade de pessoas na Bíblia que elas fizeram escolhas terríveis. Nós vamos ver Simeão, que invadiu toda uma cidade, mesmo aquelas pessoas ali que tinham acabado de fazer a circuncisão, se arrependerem, implorarem por perdão, querer consertar tudo. Nós vamos ver uma traição muito grande daquele homem. E aquele homem falando, não tem problema, eles fizeram algo degradante com a minha irmã. É justo que eu mate uma cidade inteira e destrua milhares e milhares de famílias por uma dor que eu estou sofrendo. A gente vai ver aqui Caim, que olhou e falou, eu fui desdenhado, eu fui deixado de lado, meu irmão não merecia isso, então é mais do que justo que eu vá lá e pratique o mal. Nós vamos ver em várias e várias partes da Bíblia aqui, pessoas subestimando o plano do inimigo para eles. E por isso, essas pessoas sucumbem. Uma das coisas que Deus me trazia é que essas pessoas só caíram na armadilha porque elas negligenciaram o tamanho da estrutura que o inimigo tinha trabalhado, que tinha planejado para essas pessoas. O inimigo, como uma criatura de tamanha inteligência que já esteve próximo, muito próximo ao Deus Todo-Poderoso, ele é de uma inteligência sem igual. Ele é uma criatura muito superior em vários aspectos a nós, o ser humano. E nós aqui, com menos de um século de vida, nós queremos saber mais do que uma criatura milenar. E é aqui que nós vacilamos. É neste momento aqui que nós caímos, que nós fracassamos, que nós falhamos. E isso tem um custo muito alto. Uma das coisas que Deus ele me mostrava, ele me trazia muito Davi. Davi, lá na sua juventude, ele não tinha capacidade de matar o leão. Ele era um menino, 15, 16 anos. Vamos supor que ele tivesse 70 quilos. Imagina ele contra uma besta fera de 300 quilos. Aí um menino sai com um pedaço de pano, uma pedra e uma madeira. Você acha que seria possível, se eu te desse essas armas, você acha que você conseguiria destruir esse leão?
Eu não, eu ia sair correndo pro outro lado. A mesma coisa pro urso, que é um animal muito maior e mais pesado. Imagina ser um urso de 500, 1.000 quilos vindo para cima de você, um animal que pode te rasgar no meio com as garras. Eu não teria esse tipo de capacidade. Muito menos um lobo rápido, feroz, com presas ali capaz de te dilacerar. Eu não teria. Mas Davi, Deus me mostrava que por ele encarar aqueles animais com seriedade, falar, ele é forte, mas Deus está comigo. Eu vou fazer o meu possível e Deus vai me suprir. Davi vencia. Da mesma forma como foi com Golias. Eu imagino que pela altura, proporcionalmente, geometricamente falando, só a espada de Golias pesava quase Davi. Se Golias tinha uma espada de 30, 60, 70 quilos, seria quase o corpinho de Davi. E Davi destruiu. Ele matou com uma pequena pedra, ele lançou, ele pegou com toda a força dele, ele encarou com seriedade aquele problema e falou: eu vou em nome de Deus. Eu não sou capaz, mas Deus está comigo. Eu não tenho essa capacidade, mas Deus vai me dar vitória. E ele conseguiu, porque ele encarou com seriedade os seus problemas. A única vez que Davi fracassou foi quando ele negligenciou. E olhe, eu estou falando aqui de um rapaz que ele enfrentou diversos problemas. Se você analisar a história de Davi, você vai ver que ele lutava ao mesmo tempo contra Saul e seu exército, ele lutava de um outro lado contra os filisteus e vários inimigos da nação. Davi conseguia lutar em duas frentes de batalha com um exército minúsculo, fugindo de um lado porque ele fugindo da parte de Saul porque não podia matar e afrontando e matando o lado dos outros inimigos como os filisteus, porque ele podia e ele venceu. Ele venceu dois reinos. Você imagina você hoje lutar contra dois países com um punhado de amigos e vencer? Isso não é capacidade, isso é dom, isso é proteção de Deus. E Davi, todas as vezes que ele foi vitorioso, foi porque ele encarou com seriedade e ouviu o que Deus tinha para falar. Mas ele perdeu por um pedaço de carne. Uma mulher muito mais fraca do que um exército. Uma mulher que não levantou uma arma contra ele, conseguiu destruir Davi, a família dele, o caráter dele. Ela fez ali, não por culpa dela, eu quero deixar claro aqui que eu não estou culpando essa mulher, eu só estou dizendo que a figura da carne feminina fez um estrago tão grande em Davi porque ele simplesmente achou que não tinha problema olhar aquele corpo. E esse é o grande problema dos dias de hoje. Nós negligenciamos muitas das vezes a luta que o inimigo coloca na nossa frente e nós não vencemos. Eu posso te trazer um exemplo aqui de uma pessoa que venceu, José. Veja, José, quando foi jogado no poço, ele encarou o poço. Ele olhava, eu imagino que ele olhava e falava, Deus proverá. Ele nunca perdeu seu sonho. Davi, na casa de Potifar, em vez de se revoltar, ele olhou, serei o melhor escravo que esse homem vai ter, eu vou chegar no topo. E chegou. Ele foi lá e foi abençoado por Deus e chegou no topo. Quando Davi foi jogado na prisão, todas essas vezes, injustamente, ele olhou e falou, você é o melhor escravo daqui. E ele dominou a prisão. Foi ele não negligenciar as lutas que ele tinha, que ele foi e virou governador. Para mim, na minha percepção, é o homem mais bem-sucedido da Bíblia. É o homem que olhou para todos os problemas, encarou com seriedade e alcançou o que muita gente sonha. Ele recebeu um reino inteiro na mão, ele recebeu honra, ele recebeu glória, ele recebeu importância. Eu imagino que o rei do Egito, perante José, ele tinha uma admiração tão grande que faltava se curvar. Eu imagino desse jeito, porque eu não imagino um estranho chegando na minha frente e eu falando, toma a chave do meu carro, toma a chave do quarto com a minha esposa lá dentro, toma meu dinheiro. Eu não imagino fazendo isso. Para mim, fazer isso com uma pessoa, se Deus, se Jesus viesse aqui, talvez eu confiasse nele. Mas José era uma pessoa estranha. Era um ex-escravo, acusado ali de violentar a esposa de um nobre. E mesmo assim, tamanho era a unção de Deus sobre aquele jovem, tamanho era a proteção de Deus sobre aquele jovem, que nada disso fez peso contra José. José foi lá e venceu. José foi lá e conseguiu. E tudo isso por quê? Porque ele não negligenciou o tamanho da luta que ele tinha. Porque ele não olhou para os problemas dele e achou que eram pequenos. E eu quero trazer esse tipo de reflexão aqui para você. Quando você olhar um problema, não interessa se ele é grande ou se é pequeno. Encare ele com seriedade. Mas que tipo de problema você está falando, pregador? Eu vou te dar um exemplo. Quando você vai na rua e uma moto, um carro fecha você no trânsito, em vez de você olhar e falar, é só mais uma pessoa tentando me irritar, e vai lá e dá uma buzinada, e vai lá e tenta retalhar, você lembra, isso é o inimigo querendo me afrontar, é o inimigo querendo plantar joio no meu coração, e eu não vou deixar. Eu tenho a capacidade de fazer essa semente de joio não prosperar. E o que seria essa semente de joio? Raiva, fúria,
desejos físicos ali querendo aflorar, querendo suprimir o Espírito de Deus, falando, não faça isso. Nós temos essa capacidade. Seja de uma coisa tão simples quanto ouvir uma ofensa e falar, eu não vou brigar com você. Assim como Miguel contendeu contra Satanás quando brigavam pelo corpo de Moisés. A gente vê o tamanho da sabedoria quando Miguel falou, o Senhor te repreenda. Ele não olhou e ofendeu. Podia, Satanás não é ninguém. Satanás é a escória do reino de Deus, mas Miguel olhou e falou, o Senhor te repreenda. O que ele estava falando? Eu não vou deixar essa semente de joio florescer. Esse joio vai morrer seco porque eu não vou dar espaço para ele nascer, porque no meu coração tem que estar só trigo, tem que estar só Jesus, tem que estar só o Espírito Santo. E eu quero trazer esse tipo de reflexão para você. Não interessa ser uma pequena ofensa, uma agressão física, um estelionato, um roubo, um assalto, um furto, nem que seja a maior das calúnias, assim como foi na vida de José. Mas eu quero dizer para você, leve a sério tudo aquilo que o inimigo ele joga contra você. Porque apesar de você às vezes estar contemplando a visão como esses homens olhavam e falavam, é só um joio, vamos arrancar. Nós temos que ter a percepção desse pai de família e falar, não, não vamos fazer isso, porque nós podemos danificar o trigo. Veja além do que você está vendo. Peça um discernimento para Deus. Enxergue muito mais do que aquilo que você vê de forma simples. Leve a sério todas as afrontas que o inimigo faz para você. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, manda essa mensagem para o que você ama, que você sente que precisa.